Bom dia, Ana. Oi, Mari, tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Também tudo bem por aqui. Ai, que bom. Só um solzinho entrando, batendo no meu rosto, mas Tem cortina? da persiana, é? Vou virar um pouquinho para ver se melhora aqui, vamos ver se eu saio da luz. Ah, não, fique na luz, não vá para a escuridão. Ai, ai. Então, menina, comecei a ler um livro e acho que eu não vou conseguir ler aquele outro que você mandou agora ali. Esqueci que a gente tinha um já em andamento, né? Você tá, E qual comecei a ler. sessão? No quinto já? É o quinto, é o da Cessi. Ah, não, acabando, já já acaba. É, Então, corajosa. pois é, menina, entrei nessa meio de ai, ai, ai. Mas tá Eu já valendo a tinha pena? visto. Tá, de um modo geral tá valendo a pena, né? Então, eu já tinha visto essa coleção e tinha achado uma loucura. Isso há algum tempo atrás. Agora tô eu no meio da loucura. Enfim, Só de pensar que eu ai, ai. tenho ela física inteira. Então, Devia ter nossa, deve insistido ser mais. um calhamaço, não? É, ela é todos os livros dela, né, da Lucinda são assim. É. Chegando a Kelly. Oi, Kelly. Esse grupo de alcoólicos anônimos, né? Oi, Kelly. Bucólicos Anônimos, olha aí. Olá, Ana, arrasou, bucólicos, isso aí. Que bom que a Kelly conseguiu entrar hoje. Será que ela tá ouvindo a gente? Ela tava tendo dificuldade, acho que com o Zoom. Ah, é. Estão me ouvindo? Estamos, Kelly? Estamos. Aí, Aí, deu eu falei que certo. fazia muito tempo que eu não usava o Zoom. Sabe? Que eu usei, Ah. sei lá, 5 anos atrás. É, na pandemia a gente usava o Zoom. É, Eu não sei pra vocês, mas pra mim 2020 e 2021 eles quase não existiram. né? Uhum. É uma sensação estranha, parece que quando fala que eu tô em 2026, assim, pra mim é muito grande, sabe? 2026. Então, Uhum. é meio como se eu Parece tivesse mesmo. em 23 ainda, 22, 23, uma coisa estranha. Sim. Espera, mas olha o Gui aí. Oi, Gui. Oi, Bruna. Oi, José. Bom dia. Bom dia, pessoal. Gente, tô ficando velha, tô começando a prestar mais atenção nas coisas. Comprei Bom dia, pessoal. uma touca de banho no Carrefour, aquelas embalagens que vem várias, né? Aí abri, aí assim, a embalagem era de plástico. Aí eu abri para tirar a touca de banho e tinha mais uma embalagem de plástico dentro. Aquilo me incomodou, sabe? Ué, Porque assim, você já tá com uma embalagem de plástico, por que que você vai enfiar mais um plástico? Aí comprei um fone de ouvido, veio dentro dessa caixinha, que veio dentro de outra caixinha e amarrado em mais um negócio. A gente tá, né, tanto se discute sobre questões ambientais, né? E as pessoas ainda, elas parecem que não se importam mesmo. Porque, ó, se o fone veio dentro dessa caixinha, ela poderia ser menor, ela poderia ser a metade, porque é um fone, é desse tamanho, enroladinho, amarradinho naquele cabinho de ferro e pronto. Agora tem isso desse tamanho, mais um plástico dentro, mais um. se for por proteção, até deve entender, mas fora isso. É, se fosse uma coisa que quebrasse, muito frágil, de vidro, a gente ainda releva, né? Ah, derrubei tudo aqui. Enfim, né?
É igual remédio, ó. A gente pega a. Como é o nome daquela negocinho de remédio? Martelo. É, a cartela. E a caixa faz o que com a caixa? Recicla. Ah, ok, mas se não tivesse produzido, não precisava reciclar. É. Mas acho que é pro transporte eles pensam essas coisas, né? Facilitar o transporte. Mas Mas, lá na mas escola, eles poderia foram fazer. repensar, a gente vai, convenhamos, vai. Poderia repensar, porque o blister que vem, ele tem um espaçamento entre um comprimido e outro. Talvez exista uma NR para isso, não sei, provavelmente, né? Porque a engenharia faz essas coisas. Mas ele poderia também ser a metade e a caixinha também podia ser a metade, porque só tem 10 comprimidos aqui dentro. Uhum. Ó, eles fazem essas coisas e, assim, na verdade, eles não exigem nada, praticamente nada das empresas que produzem as embalagens. Ou seja, elas fazem o lixo e a sociedade fica com o lixo, né? As É, empresas ficam com lucro, fazem essas embalagens enormes, cheias de plástico, e a sociedade fica com o lixo que fica aí jogado por aí. Assim, por exemplo, esses dias eu estava vendo o negócio da Páscoa, né? Aí o chocolate, tipo, a Dengo, que é aquela marca de chocolate cara, né? Fez que eles se preocupam em embrulhar, por exemplo, o ovo em. Eles embrulham, tipo, num pano, sabe? E aí eles fizeram a sim. primeira trufa que não vai plástico, não vai embalada em plástico do Brasil. Aí você para pensar, sabe? Quer dizer que todas as outras vão embaladas em plástico. As pessoas, assim, no Brasil, pelo menos, né, a gente faz coisas descartáveis que vão ser usadas uma única vez, de um material que vai durar para sempre. Sabe, tipo um copinho de plástico, você vai tomar água uma vez, você joga fora e o material aquele copinho vai durar para sempre, sabe? Tem uma coisa muito errada nisso. Ai, tem. Eu acho que já acho não. É, eu não sou ninguém na fila, né? Mas é um tipo de situação que precisava ter um pouco mais de rigor, né? A questão das embalagens. Eu acho, às vezes eu ainda sou das que consumo sacolinha de supermercado, porque eu não sou, eu sou péssima. Na verdade, eu odeio supermercado. Por mim, se eles trouxessem tudo embalado para mim em casa, sabe, solto assim, seria perfeito. Mas eu comecei a reparar nessas coisas recentemente, porque a gente acorda produzindo lixo. Acorda produzindo Esses dias lixo. eu vi um vídeo de uma mulher que ela, uma blogueira, ela estava montando a linha dela de maquiagem. Ela falava assim que o produto é feito num laboratório. E esse laboratório compra a embalagem de uma outra empresa. E aí, se o seu produto ele está classificado dentro de uma tabela, existem dois tipos de modelo pré-estabelecido de embalagem. Então, ela tem o A e o B para escolher. Ou é a bisnaga ou é a rosca, uma coisa assim. Então, o Brasil já não possibilita ela sair desses dois tipos de escolha. Se ela quiser uma E coisa aí, mais, menos, tem que que comprar menos, fora e fica mais caro, né? é. Eu Gente, e compro. a Amazon? Eu fico impressionada que a Amazon manda uma caixa desse Aham. tamanho. Você está falando de produto, né, Gui, Sim. estético. Eu comprei um negocinho, era uma bisnaguinha assim, Ó, e cheio de papel numa caixa de... eu vou mostrar a embalagem que veio o fone. Peraí aí. Quero ver, quero ver. Mas é engraçado que a Amazon, eu reparei que ultimamente ela não tem mandado mais plástico, ela manda papel, né? Papel, Tipo, é uma papel. Não, é caixa de papel. papelão e dentro é papel e tem uma outra caixa de papelão. Não Não, é manda Ó, só os plástico. tamanhos que eu fico É, impressionada. Você fala, olha, aí no ó, caso veio. veio Mas detalhe, plástico ó, aí. ó, isso aqui, certo? Aí veio o saquinho, que é um saquinho reforçado, porque ele não era, Aham. né? Aí veio uhum. este papelão e veio Meu esse outro Deus. saquinho. Entende? Fala, Olha que é para um gente. negocinho desse tamanho que poderia ser deste tamanho. Pois é. Eu Não sei, compro, se fosse entregue por camelo, que fosse andar pelo deserto, sabe? Mas, gente, aqui, estradas, todo, né? Não eu sei, eu tenho a impressão de que compro precisava de menos. aquele sabonete facial da Principia. E ele vem, acho que é 400 ml, com aquele pump, né, de apertar assim, bem Sim. bonitinho. E aí, uns 2 anos atrás, eu fui na
Corpus, né? A empresa de assalto É, levar as mas é crianças corpos. para aprender lá sobre o lixo. E aí, durante a palestra, a moça falou que algumas cores de plástico não são recicláveis porque não compensa, porque não tem um montante, né? E aí, a princípio, a embalagem dela é verde. E assim, se você quiser, acabou, você tem que jogar ele fora inteiro, porque ele não tem refil. Aí você não pode nem reaproveitar aquele lá, a não ser que eu compre de outra marca e use a embalagem. Mas se eu gosto do produto e eu quero manter, todo mês eu tenho que comprar a porcaria do negócio todo. Aí eu mandei mensagem para eles pelas redes sociais, falei, olha, eu não vou comprar mais Princípia, porque eu já não sei mais onde enfiar tanta embalagem desse, porque eu fico com dó de jogar. Aquele pump deles assim é bom, então não é aqueles porcaria que quebra no decorrer do uso. Aí eu vou fazer o que com tanto pump daquele? Tipo, se eu compro um por mês, eu vou ficar com 12 negócios no ano. É um absurdo, né? É É assim. igual quando eu vou, é igual quando eu compro suplemento, né? Tipo whey, essas coisas, whey É protein e aqueles tal. botões. A embalagem, a embalagem é imensa. Pra vir, tipo, metade, ou às vezes menos da metade da embalagem. Aí a mãe fala, o que que a gente vai fazer com essa embalagem? Acaba tendo que jogar fora, né? É, porque ainda se vendesse Ou aqueles então, ou sacos, então né, refil, comprar aí um. você abastecia e ficava usando aquela lata, né? Então, aí para conseguir comprar nessas embalagens de pacote mesmo, só pela internet. Daí dá. E minha mãe falou, aí você pega um pote separado, né, que já tem em casa, daí você coloca direto do pacotão e descarta. Só assim, senão. Imagina o tanto que acumula. Pois é. E Mas aqui, não sei, mas não se recicla plástico, sacolas plásticas, plásticos de um modo geral. Não tem local para reciclar. Eu tenho que jogar no lixo. nossa, não tem, Ana, não tem coleta seletiva, Sacolinhas essas coisas. plásticas, não, não. Ah, Só se for embalagem como garrafa PET, aí sim, mas é sacolinhas que eu acho que o plásticos, custo dessa sacolinha ainda é baixo, né, de reciclagem, porque ela é um plástico que se deteriora rápido, se for analisar, né? Então não me dá compensa, dor eu no acho coração, mas a que. gente joga no lixo. Não tem o que fazer. Aqui ainda no Brasil tem algumas que são feitas de amido de milho, né? Que aí elas vão mais rápido no meio ambiente. Mas ela não deve ser barata, por isso que ainda é Não. impopular. Ai, vai, ai. Mas enfim, né, gente? Tentando consumir menos lixo, mas o próprio comércio não deixa a gente fazer isso. Aí eu fico olhando para aquele negócio verde no banheiro, eu fico pensando no, que ele vai ficar sozinho lá no lixão, porque ninguém vai querer reciclar ele. Bom, galera, vamos começar, são 10h12. Leitura paralela é da autora Stephanie Sandi, não sei como fala o nome dela. Achei pouquíssimas referências sobre ela nas redes sociais, na internet. Eu sei que ela é de Cuiabá, achei muito legal, porque é muito difícil, né, a gente ler coisas que não sejam aqui do eixo. E, e também eu achei bem diferente, porque ela escreveu no Rio Grande do Sul, né? Aí eu fui pesquisar, achei uma entrevista dela, e ela foi criada ali, porque o pai dela é do Rio Grande do Sul, e aí ela ficou um tempo lá e estudou também por lá, então ela tem essas referências muito marcantes na vida dela, por isso que ela quis escrever sobre o. Não é o primeiro livro dela, ela já tem acho que outros três publicados, esse é o primeiro pela Companhia das Letras. Saiu pelo selo da Alfaguarda, né? Alfaguara. E eu li o livro, confesso para vocês, olha, falar isso no mês de março, né? O mês internacional das mulheres. Já eu até acho que foi com o Guilherme ou com a Ana que eu comentei que eu não queria ler o conto da Aya porque eu já não aguentava mais a gente ser massacrada todos os dias e ainda ter que ler sobre isso.
E esse livro, quando eu vi a sinopse, eu quis colocar, e ainda falei para a Bruna que era em homenagem a ela, porque a Bruna é feminista, ativa, e eu gosto muito das opiniões da Bruna, então eu queria trazer para ela essa oportunidade da gente falar sobre isso. E coincidiu de ser o mês de março, né? Então também trouxe isso. Eu achei um livro muito bem escrito. A Stephanie é jornalista, então por isso acho que tem essa marca. Sempre eu acho muito bacana, achei muito bacana porque ele traz. Se você lê, se você não conhecer, você fala, essa moça ela é jornalista, porque é como quase um livro denúncia, né? Uma situação assim. Só que para mim, eu não vou falar que eu não gostei, porque eu acho que o assunto é importante, ele é uma coisa que acontece rotineiramente na vida das mulheres, e acho que em todas as situações a gente acaba passando por isso, que é sobre o assédio, sobre essa coisa dos homens achar que somos propriedade deles e tá tudo bem a forma como eles agem. Mas achei mais do mesmo, sabe? Achei também um livro que trouxe vários elementos da geração dela. Deixa eu ver aqui quantos anos ela tem, mas ela é nova, deve acho que tem 31 anos. Então, ela já veio dessa onda. O livro é de 2023, que foi daquele movimento Me Too que aconteceu no mundo, por causa lá do Jeff Epstein. Também teve aquele outro, trabalhava no ramo cinematográfico em Hollywood. Então, sabe quando você percebe que foi um livro. Eu não sei se foi assim que ela pensou, mas tipo assim, nossa, que tema legal, eu vou construir algo sobre isso. Então, para mim, ele causou o efeito esperado, né? Não gostei do final. Não sei se todos aqui terminaram, mas ele não tem uma punição. A gente, quando lê, né? A gente quer um final, a gente quer que os vilões sejam punidos, e não foi o que aconteceu ali. Mas eu também entendo que isso é um reflexo ainda hoje, embora a gente discuta mais sobre isso, a gente vê aí algumas coisas, a Lei Maria da Penha e todo esse processo que a gente vence a passos de tartaruga, né, nós mulheres. Então eu entendi que ele não foi, o fato dele não ter sido punido é a realidade, né? Nem todo mundo que faz isso sai com o castigo devido. Eu achei que também que foi um livro superficial. Eu acho que poderia ter mais aprofundamento, sabe? Deixar a coisa com uma carga mais dramática. E não foi. Eu não sei se também tem ficado mais. Como poderia dizer? A gente tem visto tantas desgraças e a gente vai, ao invés de ficar indignado, a gente vai se acostumando, sabe? Eu não sei se isso tem acontecido comigo, mas essa semana acendeu uma lanterna para mim, assim, uma luz para mim, porque nos últimos meses eu só tenho conseguido enxergar o lado ruim das pessoas, sabe? É como se isso fosse o copo meio vazio para mim. Eu até conversei com a Ana, falei, acho que eu estou muito desanimada da vida. Mas essa semana, não sei se foi essa conversa, Ana, que nós tivemos, eu fiquei pensativa em relação a isso e eu falei, não, eu vou dar mais uma chance. Para mim, não é nem para as pessoas, porque ninguém precisa da minha aprovação, né? Mas eu falei, não, eu vou dar mais uma chance, porque não dá para a gente viver. Eu não sei se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer daqui 30 anos. Imagina viver essa vida, né, achando que tudo é ruim, que todos são ruins. E eu consegui enxergar algumas coisinhas boas na minha semana. Então, eu esperava que tivesse uma carga dramática maior, que a gente pudesse sentir mais. Mas não foi isso que eu senti. Talvez talvez pela época, 2023, a gente estava se reerguendo na pandemia. Não sei como foi o processo de escrita da autora também. Ela não tem quase nada divulgado. Assim, eu procurei resenhas para ver se eu conseguia trazer alguma coisa a mais daquilo que eu tinha sentido durante a leitura e não achei.
Eu só vi pessoas falando que tinha vontade de ler o livro, mas ninguém dando opinião efetiva, assim. Então, eu também acho que não tenho muito o que acrescentar. Gostei, mas não amei. Dou nota 7. E não tem uma personagem, porque nenhuma. Aí eu já nem lembro os nomes das meninas, eu acho que uma é Blake e aquela que é mais velha. Eu achei ela, ai, uma pessoa terrível. Tem lá os motivos dela, mas não me cativou, então nenhuma personagem eu gostei. Então vou me abster da personagem dessa vez. A Ana não leu, né, Ana? Não deu tempo. Gui, você leu? Você é o próximo aqui da minha. Também não, não li. Só tô de ouvinte hoje. José William. Então vai você, José. Bom dia, pessoal. Ai, Mário, eu tava até com medo porque eu vi que algumas pessoas estavam lendo e estavam mandando no grupo. Ai, tô gostando. Eu amei. Falei, gente, eu acho que eu li errado esse livro, porque eu acho que eu concordo com você. Eu achei um livro, que nem você falou, né? Ele traz temas muito importantes, legais de ser discutidos, né? Você tem ali a questão da misoginia, né? Ela traz temas, né, igual a poligamia, né, a bissexualidade dela. Então são temas assim que é muito legais de serem tratados, mas eu também entendo que eu fiquei meio que na quando eu, né, tava lendo o livro, parecia que tipo, sabe, pegou vários temas modinhas, né, vários temas assim meio superficiais e trouxe tudo para um livro só e tentou discutir isso na história que ficou bem superficial, ficou meio malhação, né, meio novela teen. Então é, me pegou porque eu comecei a ler de supetão, né? Não pesquisei sobre a autora nem nada, achava que era um livro internacional. Na hora que a história começou ali em Porto Alegre, eu falei, não, legal, né? Um filme nacional e tudo mais. Mas quando fala, né, no princípio ali do livro, quando a personagem principal, né, a Blake, ela muda de nome, né? Ela passa para Blake, daí já me pegou ali, né? Falei assim, nossa, gente, a menina tinha o nome de Bruna e passou para Blake, né? Um nome bem americanizado. Eu falei assim, já pegou aí que esse era um negócio bem teen, um negócio bem. E eu também não gostei. Eu achei a história um pouco cansativa, né? A outra personagem mais velha também você não entende muito a princípio o que está acontecendo. Pelo nome do livro, se ele, né? O Café Majestic, eu achei que ele teria mais relevância na história toda, mas tipo, você vê assim que é um ponto de encontro ali entre as pessoas, ela já trabalhou no café, mas não tem uma relevância especial na história toda. O final também não me pegou, eu achei que aconteceria mais coisa, né, tipo, a personagem ele teria alguma relevância maior na história toda, é Ana, acho que é o nome da mulher mais velha, eu não lembro o nome dela também, mas no final você percebe que não tem nada a ver, né? Tipo, que ela tá ali só para se reencontrar com a Blake, né? E fazer uma proposta, porque ela tá lendo o livro que a ex-namorada dela tinha lançado, né? E tudo mais. E elas têm uma história em comum, né? Junto com Wagner, se eu não me engano, né? Que é o cara abusador ali, né? Mas ele sai impune na história toda, né? Então é meio frustrante o final. Eu também não tenho nenhum personagem favorito na história toda. Eu arrisco me dizer, eu duro que eu não lembro o nome da namorada dela, que acho que era a mais sensata da história toda, né? Que tinha enxergado que era o tio dela, né? Que era um abusador, que queria fazer uma denúncia e por fim, ela consegue, né? Ela lança esse livro aí, que acho que é o que está nas mãos ali dessa personagem mais velha lá na cafeteria. E eu acho que ela foi a pessoa mais sensata da história toda. Então, ela seria meu personagem favorito. Só que eu tô pesquisando aqui, eu também não lembro o nome da menina. Eu li no começo do mês, a minha memória é de peixe, eu não faço anotação, então eu não tenho o nome de quase ninguém aqui. E é isso. Minha nota para o livro seria um 6 pela relevância que ele tem, os assuntos que ele aborda, que acho interessante ser discutido. Mas eu não gostei do desenvolvimento da Blake ali, da personagem. Ela foi omissa, né, por o livro todo. Quando ela descobre ali a
o abuso que esse cara estava realizando, em vez de botar a boca no trombone e fazer o regaço, ela foge, né, e larga tudo como tá, sem fazer nenhum tipo de denúncia. E eu achei meio frustrante, mas nota 6 para mim. Então, quando eu terminei, e assim, o livro tem uma hora que ele dá uma enrolada, sabe? Aí eu queria terminar logo porque eu tinha o encontro hoje, e aí eu fui fazendo aquela leitura, como chama? Superficial. Você bate o olho assim, e vai montando as frases. E aí eu terminei, eu fiquei pensando assim, qual é o objetivo dessa autora com essa história? Porque assim, gente, eu não vou perder um tempo, eu, Mari, eu não vou perder um tempo desse e a oportunidade de ter o meu livro lançado por uma editora grande dessa, se eu não quiser causar. Então, assim, ela trouxe tantos elementos tão importantes para a narrativa e ela não aprofundou nenhum. E assim, aí eu fiquei, sabe quando a gente fica tentando tirar leite de pedra, que você fala assim, não, mas, por exemplo, vou dar. Agora eu estou conseguindo falar sobre esses assuntos, então para mim tem se tornado mais fácil. Eu sofri abuso no período da minha vida. Por muito tempo, eu joguei aquilo embaixo do tapete, levei a vida, me culpando por ter influenciado nessa ação. Hoje, diante de todas essas discussões e das muita ajuda do Clube do Livro, inclusive, preciso trazer esse mérito da gente conseguir discutir esses abusos na literatura e eu me reconhecer em uma delas e a partir disso começar a aceitar o fato. E assim, será que foi uma reação natural das pessoas que sofrem esse tipo de abuso, querer simplesmente se isentar disso e porque se você tem esse poder na mão de escrever sobre isso e trazer essa reflexão para o mundo, por que não fazer, gente? E aí ela coloca a personagem tão, sabe, tipo, não vou resolver isso agora, não vou denunciar, não vou. Achei que ela perdeu uma oportunidade gigante de aprofundar e de trazer isso para reflexão coletiva, né? Porque livro nunca fica só em um. Por mais que não, a pessoa não participe de um clube de leitura, ela vai comentar com alguém que leu aquilo ali. Então, assim, é um negócio poderoso, né? Então, eu achei que ela perdeu a oportunidade. Concordo com tudo que você falou, José. Te chamam de José ou de José William? Ou de William? Tanto faz, depende. Depende das pessoas que eu conheço. Tem gente que chama de José, gente que chama de Will, tanto faz. Então tá bom. É que, nome composto a gente sempre quer falar inteiro, né? José William. Lari, você leu? Gente, primeiro, desculpa aí pelo barulho. Meu marido resolveu causar hoje lá no fundo. É, Não sei se tá dando pra ouvir bem por causa do barulho. Tudo certo? Então tá bom. Que eu tentei fechar tudo aqui em casa, Nem mas. tô ouvindo barulho, o Ai, Lari. que bom, porque tá um inferno. Gente, eu li também o livro e a experiência foi a mesma. Eu senti falta de alguma coisa. No final, eu precisei pesquisar, porque não é que eu não gostei, eu gostei, mas não foi um livro que eu falo, puxa, foi incrível, que experiência. Não. É um livro que eu achei bem adolescente, bem bobinho, não sei. E aí, mas eu fui pesquisar por que que o livro deixa tantas pontas soltas, por que que ele faz isso, né? Por que que a autora quis transmitir dessa forma? É, Eu vi que ela quis colocar o livro como se as pessoas seguissem a vida normalmente, mesmo diante daquela situação, e que, de fato, se a gente for parar para pensar, isso realmente acontece, né? As pessoas deixam pra lá. Então, eu acho que ela quis transmitir a realidade mesmo, sabe? Mesmo eu não gostando muito, eu prefiro que a pessoa, né, conclua com alguma coisa. Mas ele fica sem conclusão formal. Eu achei também que os capítulos, eles pareceram um pouco confusos. Ora volta na história da Paula, depois vai pra história da Blake, né? Enfim, volta na história do Wagner. A história do Wagner também me mostrou que o livro ele não mostrou, ele não quis transmitir nenhum julgamento muito claro pelo que ele fazia, transmitiu aquilo tão natural, porque deixou ele sem consequência nenhuma.
O cara fez o que fez e largou tudo, né? Deixou a violência ali explícita e simplesmente, enfim, desaparece como se nada tivesse acontecido. Aí no final, concluí que tentei tirar leite de pedra, né? Como você disse, que para mim o livro ele tentou transmitir que a pessoa, quem é que tem de fato o poder na narrativa? Que mostrou tantas pessoas contando uma história, uma mesma história, que no final não deu em nada. Então, para mim foi isso que eu tirei, né? Quem é que tem o poder dessa narrativa toda, já que ele não quis concluir de nada o que aconteceu, ficou por isso mesmo. Enfim, minha nota também um 6, 7. Não tenho personagem favorito, que eu não gostei de nenhum personagem. Enfim, é um livro que legal, mas não é um livro que me marcou, não. Não acrescenta nada, né? Porque é exatamente Não, isso, assim, mostrar a realidade. Ah, a gente já vê isso todo dia, já né? vi Por que que eu isso. preciso saber disso mais um pouquinho? Então, É, exato. eu acho que essas oportunidades, se um dia eu vi uma reportagem que ela deu para a Assembleia Legislativa lá do Sul, que ela fala que ela mandou um livro dela para a Companhia das Letras, e aí eles queriam publicar, mas já tinha sido publicado. E aí eles falaram, então escreve outra coisa. Gente, olha isso! Olha a oportunidade que você tem. E aí esse livro era um conto, que aí ela pegou e destrinchou e criou isso aí. Então, nossa, moça, poxa, você perdeu. Não, não fez bom proveito, não. Ana, você levantou a mãozinha. Ah, eu quero pedir spoiler. Gente, vocês têm que contar um pouco do que se trata essa história, porque nós que estamos aqui, como eu e o Gui, de ouvintes, eu estou boiando Ana, um eu tô com a mesma pouco. impressão. Eu tô falando Não- assim, gente, acho que eu vou começar a ler esse livro para saber o que que. então, Gente, se puderem licença, fazer um não leia. resuminho. Ah, Olha lá, beleza. a Nanda já deu um spoiler, não leia. Ana, Não leia. assim, Não leia. em resumo, são duas mulheres de gerações bem diferentes, porque a Paula, né? Acho que a Lari lembra. A Paula ela já é mais velha e ela era atriz. E a Blake, ela é roteirista. E aí ela recebe a oportunidade de gravar um filme. E esse Wagner, que para ela já é um senhor, ele vai dar tipo uma. Como que é a palavra? Quando vai. Mentoria? Consultoria. Uma consultoria, porque o roteiro dela tem algumas coisas ruins e o diretor quer que ela resolva. Mas aí ela não quer mexer no roteiro, mas aí ele chega com toda a pompa, como se ele fosse, sei lá, um hollywoodiano incrível, assim. E fala para ela que ela tem que alterar o roteiro, e aí eles marcam. E ele, assim, é engraçado que a primeira cena dele, né? Ele parece um ser superior, intocável, e ele sai e deixa ela lá no café sozinha, e depois você fala comigo, sabe? Eu falei, nossa, fodão, né? Enfim, aí ela acaba se relacionando com ele e ela encontra a Paula, ou a Paula chama ela para falar sobre o Wagner. E aí fica voltando no tempo, cada um contando a sua história do relacionamento com ele. E ele é um cara assediador. Ele É que faz. a Paula, na verdade, ela leu o roteiro da. Chegou Ah, nas é mãos dela. Foi o verdade. que eu entendi. Ela chegou nas mãos dela de alguma forma, o roteiro, que acho que foi publicado, e onde a Black conta a história real do que aconteceu. E a Isso. Paula se viu, porque a Paula foi A namorada. afilhada, enteada. Isso, foi enteada do Wagner. O Ah, Wagner, é ele, isso. o Wagner, ele tem ligação com Era todos a os mãe da Paula que era personagens. louca, né? Que era A Era. mãe. doidona lá, que eu lembro que ela. Ele entra no quarto dela quando ela era menina e ela tava sem roupa. E eu falei, Isso, gente, como assim? exatamente. A Paula, todos os personagens, parece que eles têm uma dificuldade de se identificar sexualmente. Eu não sei. Eles não sabem se eles vão Sim. pra cá ou se eles vão pra lá. É o que eu percebi. É porque a Eles Blake ficam meio. namora uma menina, mas tem um E namora relacionamento o menino. aberto que namora um É. menino que é um tonto.
Exato. E a Paula não sabe, ela não gosta de menino, mas ela começa a gostar de menino e fica esse rolo. E o Wagner que ajuda ela a descobrir. Entende que todos os personagens eles têm ligação com esse Wagner que passa anos da vida dele casando com mulheres que têm filhas, ele faz maldade com as filhas e fica por isso. E ele faz essas Daí, maldades de forma inclusive, implícita, porque é, ele faz durante o filme. e acrescentando, né, a Blake, ela namora uma menina que é sobrinha desse Wagner, né? Exato, E ela verdade. sabe, a namorada dela sabe tudo que esse tio é, né, do jeito que ele é, e ela é jornalista, e ela tá querendo escrever uma matéria para expor esse tio. E a Exato. Blake, mesmo sabendo, né, que esse cara que ela né, que tá opinando ali sobre o roteiro dela é um assediador, tem histórias ali, porque ela namora a menina que quer expor esse tio, ela se abstém disso porque ela está Uhum. pensando na carreira dela, no, né, na evolução dela, o que ele pode passar para ela, e mesmo sabendo que ele é um cara assediador, tudo ela continua aceitando ali, né, sendo submissa às opiniões desse Wagner e do sobrinho dele, né, o Oscar, que é o produtor ali do É o filme dela, produtor do filme. e ela esconde isso da namorada, ela não conta para a Ah, ó, tá namorada vendo a que esse tio referência? assediador tá. Tá vendo a referência? O Oscar, Hollywood, porque teve em 2023 o movimento Me Too, que era o Weston. Não era Weston alguma coisa, aquele produtor de Hollywood lá, que muitas atrizes falaram dele? Então, acho que a Ah, referência do sim. Oscar deve ser isso. É, Não, faz sentido. parece. Gente, O vocês livro contando a fica história, nisso. eu gostei. Vocês contando a Então, história, eu achei legal. É que a gente tá E ainda bem contando. que você parece falou, porque eu legal, é que a pensei o gente tá mesmo. extraindo uma coisa, só que o livro não chega nisso logo, sabe? Ele é uma enrolação muito grande. Talvez O que como vocês conto ele fizeram é deveria ter funcionado. cativante. É, pode ser, é. Que E aí no Tanto final que de Chega, tudo, fica por isso. O é, Wagner sai como um cara incrível, um produtor incrível, que faz essas maldades com as meninas não falam nada, simplesmente guardam para elas a violência que elas sofreram. Por isso que a Black, no final de tudo, né, expõe essa violência no roteiro dela e foi. A história em si não é ruim. ela só não É foi bem difícil explicar. desenvolvida. Não, só não Não, a foi bem história não é escrito. ruim. Se a gente for, porque nem eu falei para vocês, se sou eu pego e faço nossa, um regaço. Não, a gente vai expor, então a Exato. gente Eu achei que ficou vai muito punir as infantil. pessoas, a gente vai expor o assédio mesmo para causar repulsa em quem for ler, sabe? Eu esperava alguma coisa assim, que a gente no final se sentisse satisfeita por ter Sim. resolvido o problema e não deixado para lá. Afinal Eu de não contas, e a achei gostei gente muito engraçado das que personagens. Eu achei que os é, personagens, eles, não sei, foram muito infantis. Eu não sei, eu senti o livro assim, muito básico, muito. por fim, Por fim, eu achei tão interessante que no final, né, quase no final do livro, ali, quando a Blake está participando das gravações, junto com esse tio Wagner, com esse Wagner, o assediador, e ela acaba descobrindo, né, que a atriz principal ali, que também não é afiliada, como que é o nome? Do nome? enteada. Hã? É Enteada. enteada. Isso, ela é Que a enteada. enteada, que a enteada estava sofrendo um abuso ali, né? Que ele abusou dela, ela encontrou as fotos, né? Que ele acabou fazendo dele com a enteada, que eu acho que é uma menina menor de idade, 17 anos, alguma coisa assim. E daí ela fala, né? Tipo assim, Fly, que eu contei para todo mundo, enfrentei ele, não sei o que, não sei o que lá. Daí ela fala assim, Fly, mas isso era o que eu gostaria que tivesse acontecido, mas ela acaba falando, né? Reconhecendo que ela não fez nada, que ela simplesmente pegou as coisas dela e saiu da gravação, né? E voltou embora. E daí corta para essa parte, né, onde que ela encontra com essa Paula, né, que é essa mulher mais velha, que também sofreu abuso lá no passado, e que tá com esse roteiro, ou eu não entendi se era roteiro da Blake ou se era a ex-namorada dela que tinha lançado esse livro contando as histórias do abuso desse tio. Eu fiquei meio perdido nesse final. E ela quer gravar, né? Ela quer fazer uma proposta para Blake, que é para gravar ou fazer um filme, acho que desse roteiro, dessa história toda, para expor os assédios sofridos por esse que esse cara cometeu, né? Acho que se vocês quiserem arriscar. Bom, agora a Ananda. A Ananda já falou que não gostou, hein? Vamos ver.
Gente, eu vou tentar não destrinchar todo o meu ódio aqui, porque eu já tô brava já, porque eu perdi minhas anotações, conto da Aya, esse livro já me irritou, e eu acabei de terminar agora, literalmente. Vamos lá. Bom, a Isabel, vamos começar por ela. Deplorável, pode cancelar ela e mandar para outro mundo, porque, gente, que ridícula. Ela, tipo, abusando psicologicamente da filha dela, falando, tipo, ai, porque você é gorda, você é feia, nenhuma roupa fica bonita em você. E você? Alguma roupa fica bonita em você? Porque ela é a dona do mundo, né? Ela é a mais. Só Ridícula, não explicando para respeita quem não nem a leu, filha. Isabel é a mãe da Paula, dessa personagem mais velha que tá esperando a Blake no café, tá? Que daí fica pulando na linha do tempo, né? A história dessa Paula que sofreu abuso lá no passado e da Blake que tem E essa ela história foi casada relacionada. com o Wagner. Gente, o Wagner, todo mundo tem em mente que é igual arroz de festa, passeia por todas as comidas. O Wagner sente atração por todo mundo. Tipo assim, se passar uma formiga, ele tá sentindo atração. Sabe? Ele é deplorável. Beleza. Aí a Blake, ela vai sonhar, né, com seu roteiro, com seu filme, como todo mundo, tananã, o grande amor da vida dela. E o Gustavo, eu acho ele um fofo, porque ele tá sempre querendo ajudar a Blake, apoiando ali e tal. Mas, gente, o Gustavo, só Deus na vida dele também, porque é a mesma coisa de eu chamar que vocês, é que o Gustavo só namorava a Blake, ele não namorava a Ana, que era um trisal, né? E aí, nisso, é a mesma coisa que eu chamar todo mundo assim e falar, gente, vamos lá no hospital aqui de Salto e a gente vai fazer medicina em todo mundo. Eu não entendi essa pira dele de aceitar ser roteirista, né, ser escritor, sendo que o pobre não tem uma formação, ele não faz nada, ele não tem um curso. Então, é a mesma coisa de eu pegar aqui e falar, gente, vamos lá fazer enfermagem em todo mundo. Também ai, não existiu. A Ana, beleza, ela é obcecada pelo tio e tem essa fixação, né? A Ana, namorada da Blake, de expor esses abusos dele no jornal e ela passa a vida dela fazendo uma matéria e trabalhando por isso. E o Wagner fica falando desses abusos, escondendo, botando tudo para debaixo do tapete, porque ele não é bobo nem nada, e ele quer continuar fazendo, como todo homem safado, né? E e fica aí. Enquanto isso, ele vai enrolando a Blake, vai enrolando e vai prometendo mundos e fundos, sendo que é a mesma coisa de eu prometer, tipo assim, eu falar pra vocês, ah, Gui, sei lá, vamos lançar um livro. Aí você vem e fala comigo, aí eu vou reduzindo cada vez mais. Eu falo, tá, mas ó, você trabalha aqui comigo na minha peça, mas você não tem salário, tá? Não é remunerado. Mas você passa 16 horas da sua vida fazendo isso, você dá céus e terras, você vai fazer tudo, você aprende coisas que você não sabe por uma oportunidade. E, tipo, não é remunerado, não tem nada. É trabalho escravo. Uma chicotada de manhã, outra tarde, outra noite, e por aí vai, gente. Porque eu não entendi essa questão de trabalho do Wagner, não. Aí, beleza. A Blake e a Bruna tentam se encaixar num estereótipo, pra mim, que é isso que compõe ela. Então, ela já se perdeu a partir dali, mudando o visual. Ela só começa a andar de terno, só começa a andar de gravata. Ela muda literalmente pra escritora. Tipo, ela muda a personalidade toda pra ser escritora. E a Ana, enquanto isso, ela vai tendo a carreira dela frustrada, né? Porque ela tenta descobrir o porquê dessa matéria não ser aceita. O salário dela já reduziu 2 vezes, sendo que ela paga aluguel, ela trabalha poucas horas e, tipo, o salário que ela ganha não dá pra muita coisa. Então, ela investiga sem fim uma matéria que não sai do papel. Ela, tipo, se convence que vai dar certo, mas é mais um sonho impossível do que realmente de algo dar certo. Porque ela tá mexendo com uma pessoa grande, uma pessoa que tem muitos aliados ali. E beleza. E a Blake, ela se ferra porque ela sai do emprego, então ela não tem remuneração. Eu achei isso aí bem confuso, né? Levando para o cenário atual. É bem livro mesmo, né? Porque no cenário atual ninguém consegue viver assim. E tá, a Isabel, voltando para ela, deplorável, né? Porque a menina beijou, ela engravidou. Aí ela colocou ela no Sagrado Coração de Jesus. Aí eu fiquei meio assim, Isabel, tudo bem com você, Isabel? Eu acho que não, né, Fia? É. Tem gente que é meio tantã da cabeça mesmo, a gente não pode fazer nada. Aí, beleza. Entrando pra parte bem obscura, é tipo, o Wagner, ele tem a Mariel, que é a enteada dele, né? Me corrija se eu estiver errada. E aí ele fala, tipo, ai, Mariel, você tá aqui na peça fazendo Romeu e Julieta, então pega esse cubo de gelo e fica assim, esfregando no seu peito pra ele ficar arrepiado. Eu fiquei, gente, desculpa aqui o palavreado, mas que porra é essa que eu tô lendo? Não, o que que é isso aqui? Não, gente.
Pelo amor de Deus. Aí eu já perdi as estribeiras, porque pra mim foi o fim da picada. Aí, beleza. A menina, obviamente, desencadeia em crise de ansiedade. E a Blake vai toda bonitinha lá ajudar ela. Aí, no final do livro, pulando pro final, eu descubro que a Mariel tá nua nas anotações do Wagner, gente. O Wagner, ele tem que se tratar. Não, nem se tratar, porque aí não tem mais tratamento. Eu espero. Olha, nem vou falar que eles. Olha. Gente, aí depois eu falo, não, acabou por aí, né? Tá tudo bem. Não, tem uma foto da Mariel sendo abusada, literalmente, explicitamente no final do livro, e descreve com detalhes. Gente, gente, olha, que livro é esse aí? Realmente, eu concordo com você, Maria. Tem tanta oportunidade de livro legal e a pessoa vai e me lança uma dessa. Realmente, tem gente que precisa fazer lobotomia. Aí, beleza. O Wagner, nenhuma mulher passa despercebida por ele. Eu não sei que tara é essa que o Wagner tem sobre sexo e tudo que é cinematográfico, ele converte em sexo. Se for uma cena bebendo água, eu acho que ele vai converter para a pior maneira possível. Eu acho que ele é um grande fã do Dan Schneider, do Nickelodeon. Vocês conhecem? Eu acho. Eu acho sim. Que ele deve ser irmão, alguma coisa assim. Aí, beleza. E a parte da Anne e da Black, eu até entendo, porque para mim, eu descrevi como que foi a ânsia de ter e o fracasso de não possuir. Porque a Black, ela finge que sabe onde ela tá entrando, finge porque ela sabe, com todos os abusos explícitos, fecho meus olhos, tapo meus ouvidos, tapo minha boca, vou indo porque o meu sonho é maior, vou me perder ali com a esperança de quero algo e vou fazer todas as loucuras possíveis para conseguir o meu sonho de ser escritora e acabo fechando meus ouvidos, meus olhos, minha boca e não vejo os abusos, sendo que, tipo, a próxima vítima tá aqui, né? Sou eu. E ela cagou e andou por isso. Então, tipo, meio que eu entendi essa parte, não passo pano, mas eu entendi que o sonho dela foi sempre maior que tudo. Então, quanto mais frustrada ela ficava, mais ela se enfiava no meio do Wagner e de toda a loucura dele, nessa espiral de sexo e tudo, de abuso. Mas finjo que sei, né? Então, tipo, eu fecho meus olhos. É... que mais? Ah, gente, é isso. No final eu escrevi do Gustavo de novo, porque, meu Deus do céu, vamos todo mundo fazer medicina lá do ano, sem curso, sem informação, sem nada. Sabendo nem Ai, como falar ouvindo uma agulha. você falar do livro, me lembrou quantas personagens a autora trouxe. É, E é tanta informação que ela jogou, que nem o caso da Isabel. É legal você ler, é legal o caso da Paula, mas ela deixou tudo em aberto. E eu sei que essas coisas acontecem, mas fica confuso na cabeça do leitor. Ele não sabe em quem ele tá prestando atenção. Se é na Isabel, se é na Paula, se é na Ana, se é na Black, se é no Gustavo, que também trabalha junto depois no final nesse roteiro. Olha, um rolo danado. E sabe o que eu lembrei enquanto você tava falando? Se eu não me engano, alguma das atrizes chegou a processar o Wagner. Só que não deu em nada, porque parece que não deu prova. Não sei se eu interpretei errado ou se eu tô confundindo com alguma outra coisa que eu li. Mas parece que ficou por isso. Daí ele se sentiu poderoso e aí ninguém mais fazia nada contra ele. Ele fazia cenas dele lá, fazendo sexo com as meninas e boa. Gente, E o pior de é tudo, tudo retrato do que a gente viu em Hollywood. Se vocês pegarem os documentários para ver, o do Jeff Epstein, por exemplo, tem elementos no livro. Essa questão aí da Paula, no, tipo, ter simplesmente fechado os olhos porque a carreira dela era mais importante. Teve uma atriz que defendeu o Epstein lá com unhas e dentes. Ela fala que ela fez o que foi necessário para aquilo que ela precisava. Traz um pouco cada dura mesmo. da discussão que a gente estava falando no clube uns dias atrás, sobre a questão da prostituição e da. Eu tenho a opinião de que o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, e se eu quiser vender alívio para os homens, eu vou vender desde que me paguem, entendeu? Se é isso que eu quero e que eu preciso, eu não tenho por que criminalizar isso. Mas aí eu acho que foi mais ou menos o que a Paula precisava. Tipo, ela sabia, ela via, ela sofreu, mas o meu desejo de sucesso é muito maior do que ajudar aquelas que também sofreram abuso. Sabe quando a pessoa não quer admitir que ela foi abusada? Esse processo, para mim,
é sobre isso, sei lá, ela. Então, eu acho que foi isso que a autora quis mesmo, porque ficou tudo por isso mesmo, como uma vida real Mas mesmo. aí a gente fica pensando, de novo, qual foi o objetivo? Você quis trazer um livro denúncia? Você quis trazer um Exato. livro para que as mulheres tivessem voz? E ela, para mim, ela não fez nenhum nem outro. Nenhum outro. É isso. Esse é o ponto. Ela tentou um pouco de tudo e no final não atingiu. Não sei, não conseguiu atingir muito bem, eu acho. Pra mim, de voz, tipo assim, não teve nada. A única coisa que eu vi que ela trouxe no cenário atual foi isso mesmo, de tipo assim, você tá mexendo com uma pessoa grande quando você fala de abuso, e a maior chance é você realmente não ter despejo e não ser feita a justiça que tem que ser, do que ser. Porque quando a Blake fala, né, que pro Wagner, que a Ana tá escrevendo sobre ele, que a matéria dela é dando tudo da vida sobre ele, tipo, ele mexe os pauzinhos e fala, tipo, ah, tá bom. E aí, no outro dia, a Ana é demitida. Tipo, a menina já não tinha salário, o salário dela foi reduzido 2 vezes, tinha corte de gasto, todo mundo da empresa era, tipo, mandado embora, menos ela, até que ela foi. Tipo, sabe? E, Não faz sentido. e o pior de tudo, né? O Wagner descobre, né, dessa matéria que a Ana tá escrevendo, porque a Blake fala para ele, né? Lá na festa da casa do tio, na hora que ela tá lá, ela se sente ameaçada, nossa, minha carreira vai ser prejudicada, ela vai lá e fala para ele que a sobrinha dele tá escrevendo uma matéria sobre ele, né? Sim. É isso, gente. Se vocês quiserem ler, fica aí sobre o julgamento de vocês. Aí vocês trazem a opinião depois. A gente já está abreviando para vocês. Aqui na minha tela, a Kelly. Olha, eu confesso que eu tentei, juro muito, me conectar com algum dos personagens, porque eu gosto de livro que você consegue se conectar com o personagem, livro que você tem um final, sabe, que você consegue tirar uma conclusão, mas não rolou. Até coloquei uma vez no grupo, né? Falei, como é que vocês fazem? Aí falaram, eu vou até, sei lá, o meio do livro, ou sei lá, vou até a página 20, não deu, abandono, mas eu tenho isso de ficar dando chance para livro. Mas eu também achei que, que faltou aprofundar em muitos assuntos. Eu achei o título muito legal. Falei, nossa, Café Mais Chique, deve ser uma coisa grande, deve ser uma coisa legal, mas não entregou isso. O que eu achei legal, que eu fui pesquisar, é que esse café realmente existe em Portugal. Aí eu fiquei pensando, mas por que a história se passa no Brasil, o café em Portugal, em Porto, né? Mas eu achei muito legal, porque é um café que hoje é ponto turístico, muito, muito amplo, né? Muito elegante, enfim, e tem rumores de que a Madonna, a Agatha Christie, ambas no meio de uma das principais obras, né? As composições passaram por lá e eu achei isso muito, muito legal, me deu curiosidade de conhecer. Mas, sei lá, pela ideia do livro, pela ideia histórica e tudo mais, a minha nota seria aí uns 6, mas é um livro que eu não vou ler de novo, não. Ô, Kelly, esse café ele existe em Porto Alegre. Eu vim em Portugal. Ele existe lá, ela morou lá um tempo e ela usou isso de Uhum, cenário. Acho que a sim. Dai colocou umas fotos Uhum, dele lá sim, no eu vi. grupo. Uhum. Até mostrei pra minha mãe, né? A gente conversou e tal. Ela falou, pelo fato do Mário Quintana, né? É, Também ter morado por lá. Ela falou, me deu vontade de conhecer tá também. mais perto, tá mais fácil de ir. Agora aqui na minha lista, a Jéssica. Oi, gente, bom dia. É que eu tô na academia hoje. Hoje foi o horário que deu para encaixar. Então, não sei se vocês estão ouvindo direito. Tá ouvindo bem?
Alguém tá me ouvindo? Sim, Sim. Jéssica, a gente tá ouvindo. E Ah, tá. Ah, ok. Então, é, foi mais ou menos o que vocês falaram. Eu não gostei do livro. Foi meio difícil ler. Eu achei os personagens muito sem graça, sabe? Igual falaram, estava muito raso, não teve aprofundamento. E eu não senti empatia por ninguém, parecia que todo mundo era figurante. Estava todo mundo. Como pode ser? Todo mundo teve uma atitude muito omissa, né? Todo mundo era muito sem graça, não via o que estava acontecendo. Essa parte dos abusos, achei esquisito também as mães não verem ou fingirem não ver, né? E essa impunidade dele, igual falaram, teve uma moça mesmo, que professor, que foi a namorada do irmão daquela Ana Paula, que era mais velha, que parece que ela foi a única que esteve voz, né? Mas, sinceramente, eu não gostei, por essa uma nota seria 4. Eu achei a leitura, nossa, eu li muito forçada, porque por essas duas passagens de tempo, né, de ficar voltando, no passado e no atual, eu fiquei esperando um final em que, sei lá, acontecesse alguma coisa. Porque realmente a história passa muito sem graça e quando acontece, na verdade não acontece muita coisa, né? Só confirma que o cara é um abusador. Eu também não entendi se ele tinha alguma segunda intenção com a Blake. Eu fiquei nessa dúvida. Então, eu não gostei disso, não. Essa é a minha opinião. Estamos unânimes, então, gente. Tô até revendo a minha nota 7 aqui. Acho que tá muito generosa. A Clarissa tá no chat. Clara, você consegue falar? Ela falou aqui que a Kelly falou pelo título e pela capa que ela esperava mais. Ela também esperava mais. Depois nós temos aqui a Bruna. A Bruna consegue falar? Acho que ela estava viajando. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Bruna. Tô no busão aqui. Então, vou falar rapidinho também. Eu escrevi lá no grupo que eu gostei, mas na verdade eu não gostei, não. Eu só pus que eu gostei para não causar polêmica no grupo. Assim, mas eu não gostei naquelas, né? É uma leitura fácil, tudo, mas assim, é exatamente o que vocês falaram, sabe? A minha opinião. Não tenho muito a acrescentar, não. Você fica meio, assim, achando que vai acontecer mais alguma coisa, né? Esperando mais alguma coisa, né? Ali no final, no meio também, parece que tá faltando alguma coisa das personagens, né? Uma ligação entre elas, né? Não sei. É fluida a escrita até um certo ponto, mas parece que falta uma ligação, né, entre os personagens, de fato, né? Uma coisa assim mais. Depois eu fui até pesquisar também, na hora que terminou, eu falei, mas será que esse Walter é alguém real? Que ela quis denunciar, sabe? Igual a Mari falou, será que ela quis causar, assim, a ponto de denunciar alguém, sabe? Uma história real, né? Porque, não sei, senão parece que ficou meio uma coisa meio superficial mesmo, estranha, assim, né? Não sei, né? Então, minha nota é 6 e personagem, acho que não tem, não, gente. É isso. Você vê que engraçado, né? A autora ela tentou agradar de todas as formas possíveis com a escrita dela, contando a história de todo mundo, e no final ninguém entendeu qual é o objetivo dela com o livro. Ficou muito solto isso. E nem a própria internet diz qual era o objetivo dela com o livro. Os leitores foram tentando concluir por conta própria, mas não ficou definido por ninguém. A gente tá em, ó, até agora a gente ouviu 8 opiniões e todas, né, negativas, porque se alguém tivesse alguma coisa boa para falar, traria pra gente, né? Nós todos tivemos a mesma visão, então eu acho que ela não desenvolveu bem, não. Ô, Lid, você leu? Você conseguiu ler?
Lid, você tá aí? A Clarissa tá no cartório. Diz que leu, a nota dela é 4 e não tem nenhum personagem. Acho que a Lid caiu. Ai, gente, vocês ouvintes, Guilherme e Ana, querem falar alguma coisa de algo que vocês achem parecido ou alguma informação? Já desisti de ler já. Ai, Gui, realmente, você sabe que quando eu gosto, eu falo, não, leia, não precisa ler agora, mas leia em algum momento. Mas esse aí pode dispensar da lista. Eu aproveitei aqui para dar uma checada, que realmente tem esse café Majestic no Porto, em Portugal, que eu amei. Acho que vai ser a coisa que eu vou tirar desse livro, é essa referência para ir visitar lá em Portugal, porque... Ana, a minha é Oi, a de Porto Alegre, porque eu já fui pro Café Majestic de Porto Alegre várias vezes. olha Realmente é aí. bonito, a casa tá intacta lá, o quarto, igual que a Day mandou. Mas eu não vou ler um livro só por conta disso, né? E sendo que vocês É, disseram que nem é relevante o lugar, Não, né? não é relevante nada, gente. Poderia ser Só, qualquer outro só tá lugar. lá na conversa com o café. é o O título, livro não né, do acrescenta em livro. nada no café. Mas é curioso ver, né, como um assunto tão importante, na verdade, tem essa, na vida real, muitas vezes tem esse final, né, que é não dá nada, que é as pessoas também, aquela coisa de eu vou fingir que não aconteceu e aí eu sigo com a minha vida, não quero tocar nesse assunto, então vou em frente. Nesse aspecto, eu acho que toca bem a realidade, né, esse livro, pelo que vocês falaram. Do abusador não ter consequência, das vítimas optarem por jogar para baixo do tapete, enfim, ainda estamos nessa situação. Mas aí que tá, né, Ana? Porque assim, trazendo o meu exemplo, eu nunca mais vi a pessoa, preferi mesmo cortar a relação, tipo, tento evitar até os mesmos lugares. E eu nunca soube de nenhuma outra situação. Então, se eu não sabe aquela coisa, tipo, se eu não sei, tá tudo bem, né? Uhum. O cara tem filha, então eu acho que, né? Só que no caso dela, ela sabia que tinha mais pessoas. Então ela preferiu É, ficar quieta, mesmo sabendo que tinham outras vítimas. Aí sim Não, afeta. e o detalhe importante é que essa Paula, que a princípio era a principal no começo da história, sei lá, ela tinha a cunhada dela, né, que namorou com o irmão, ela sofreu abuso. O relacionamento deles acabou por causa disso. E Eu ela achei tentou que elas deixar isso fossem meio se claro. unir, sabe, Lário? Eu falei, ah, agora elas uhum. vão se unir, e vão, Exato! né, trazer à tona, mostrar para o Não, mundo mostrou um e monte de sofrer. personagem que sofreu e largou. E não é um livro antigo, porque é muito. Tudo de moderninho que tem hoje, Ana, seria encontrar ali, sabe? As questões de relacionamento, a bebida, né? Tem aquela cena que ela bebe lá e chega na casa do Gustavo beba. Gente, aquele menino tem que ir direto pro céu, né? Porque convenhamos. Então, assim, tudo de moderninho tem. Então, não é um livro que você fala assim, ai, né, era datado, por isso as Uhum. mulheres não tinham a iniciativa de, né? Não tem isso. Então, fica muito vago mesmo a proposta. Aí eu fiquei pensando na entrevista da autora, né, de que ela mandou o livro para a companhia pediu um outro. Será que eles assinaram um contrato É. antes de ler o rascunho? Porque a companhia ela tem os livros dela, né? Eles são diferentões, eles não são uma editora de livro popular, é um nicho diferenciado. E aí, mesmo sendo da Alfaguara, é um selo significativo. Você não tem qualquer autor sendo lançado por eles. Nós lemos aqui aquele. Ai, daquela mulher que tinha os bebês, que ela vendia os bebês, como chamava, Gui? A gente gostou muito dele. Como se fosse um demônio? Como se fosse.
Ai, Putz, não vou lembrar. não vou lembrar agora, mas é de uma. Ai, quando vocês lembrarem, mandem no grupo, que eu fiquei curiosa. A Bruna acho que lembrou. Você lembrou, Bruna? Monstro. Como se fosse um monstro. Lari, você vai adorar, porque é uma história de uma mulher que ela vendia os bebês para por dinheiro mesmo. Tipo assim, se você precisa de um filho, tá bom, eu faço para você e te entrego. E é pela Alfaguara, inclusive ela lançou um livro novo agora que estará na nossa lista do segundo semestre. Eu espero que seja ótimo também. Então, assim, não é um selo qualquer coisa, sabe? Sei lá, eu acho que eles erraram a mão e não renovaram, porque ela não tem mais nada lançado recentemente. Esse daí é de 2023. Se lançou em 2023, gente, eu no mínimo um ano antes, porque passa por todo um processo, né? Na editora e tal. E então já tá aí uns bons 4 anos sem produzir nada. Vou para sair nesse contexto, deixar ela lá. Gente, eu ia falar, não me indiquem livros, que a minha lista tá imensa. Eu não vou terminar nunca mais. Ah, Bruna, então, ô, Kelly, você tá no lugar errado, então sempre vai ter alguém para indicar alguma coisa para você. Mas Ano esse, passado eu falei, não, eu vou terminar, porque a minha lista ainda tava pequena, sabe? Quando eu entrei no clube. E aí eu falei, tá, até o final do ano eu juro que eu termino essa lista. Aí eu comecei a adicionar, adicionar, adicionar. Falei, tá bom, é o último livro que eu vou adicionar. Quando eu vi, tava adicionando de novo, eu falei, tá certo, eu desisti. eu já desisti também, nem tenho mais lista. Mas esse, como se fosse um monstro, ele é muito bom. E o final, a gente deu uma boa de uma discussão, né? Foi muito legal. Então, se Fabiane você... é alguma coisa, né? eu, A, Fabiane Guimarães, eu acho. Eu vou pôr lá no grupo dele depois de novo. junto. Não lembro, mas eu acho que eu li. No início, não era? Foi ano passado? Não lembro se foi ano passado, se foi 24. Acho que foi 24. Não lembro. Mas ele é muito Não bom. lembro, mas acho que eu li também. Ah, gente, eu acho que é isso. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, Mari coloca. Ah, eu coloco, pode deixar. Eu também nem sei qual é o livro de abril. Eu sei Gente, o que. que eu tenho. Perdão, Mar. Pode falar, Nanda. O que eu tenho para acrescentar é, quando eu ia na livraria, eu via esse livro, falava, ai, que bonitinho, nossa, não vejo a hora de comprar. Graças a Deus não comprei essa bomba, porque não é um livro que eu quero ter em casa, é um livro que eu tacaria fogo. Mas gratidão. Pelo menos agora eu sei que é ruim. Nenhuma experiência inválida. Não, mas aqui no Clube do Livro, até livro ruim dá debate, menina. Esse lugar é maravilhoso. Sim. Tá vendo? A gente faz um bom serviço, a gente diz o que é ruim também. Mas eu falo, livro ruim, ele também tem sua vantagem, porque ele coloca a gente para definir o que a gente quer ler e o que a gente não quer, né? Isso é importante, porque se a gente só for atrás de livro bom, e é uma coisa que tem se discutido muito, pelo que eu vejo os influencers aí principais que eu sigo, eles estão começando a questionar porque existe uma manipulação muito grande. As editoras elas perceberam que a gente consome muito por conta deles, né, dos influencers. E aí, assim, por exemplo, eu amei A Cabeça do Santo, mas gente, eu já não suporto mais ver a cara desse livro. Porque todo mundo que vai fazer um ranking coloca a Cabeça do Santo. Gente, o mundo tem 550 milhões de coisas. Não é possível que só o Cabeça do Santo seja um livro maravilhoso. Sabe? É só a Aline Bay que é maravilhosa. É só. Não, eu acho que a gente precisa começar a enxergar outras coisas, sabe? Porque senão todo mundo fica lendo a mesma coisa, todo mundo acha que tem a mesma opinião e não há divergência. Eu acho também, Mari, eu acho que a Ou gente está então era condicionado só às para redes sociais. desaparecer. É, Também, E também acho que a gente está condicionado aos algoritmos das redes sociais. Então, Mari, se você postou que você está lendo a Cabeça do Santo, outras pessoas que também estão lendo vão aparecer para você. Aconteceu um pouco com isso com Carla Madeira. Eu fiquei tipo, oh, chega, meu Deus do céu. Aí as pessoas vinham perguntar, ah, é legal? Aí eu respirava fundo e falava, ah, é legal, vai, lê, vai lá, velho. Porque aí tem que furar o algoritmo, sabe? Eu acho que o Clube do Livro faz um pouco isso. A gente chegar pra gente algo que porque não foi assim, um. quando eu seleciono os livros da companhia, eu destrincho aquele site deles, gente, para poder achar.
Por exemplo, agora já estava até fazendo a lista do segundo semestre e eu achei um de realismo fantástico que eu vou depois mostrar para vocês, bem diferentão, porque eu não aguento mais ler a mesma coisa, sabe? Até desses títulos aí meio bam 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 da Sim. companhia, eu já não aguento mais. Chama A Corneta. Depois eu coloco para vocês, que eu achei interessantíssimo. Aí tem aquele lá que é um thriller lá, baseado numa história real daquele cara da ONU lá, que matou a família toda, também achei muito legal. E esse O Hino à Vida, que é daquela a história real daquela moça, eu vou trazer para a gente poder ler uma biografia, porque eu acho que a gente só leu da Frida, né, Ana? Até hoje no clube. E como ela está viva, a gente consegue trazer muita informação para discutir. Então, acho que vai ser bem legal. O próximo é E Sempre Vivemos no Castelo, né? é Que é um da Alfaguara também. terror. É Shirley Jackson. É terror? Então, é terror, Gui. Ela fez, Terror psicológico. É. tem uma série Hum. da Netflix que acho que é O Mistério da Casa, não sei o que lá. Acho que eu perguntei para Ana, né, Ana, se ela já tinha lido, e eu achei diferentão. É aí para a gente trazer também um pouco de coisa diferente, para não ficar sempre lendo a mesma coisa. Então, É a quando rainha do terror aqui, Gui. Ela que inspirou outros como os outros, os contemporâneos, escritores contemporâneos de terror. Ela é a Uhum. mãe a do terror. classificação é maravilhosa, eu fiquei curiosa É, para ler. é bom, eu li. Então, quando eu vou buscar esses livros, eu destrincho o site da companhia para trazer autores, que nem a gente leu ano passado, o Murakami, né? Que ele é consagrado lá fora. Eu fiquei sabendo que a pré-venda dele, do último livro agora, bateu 700 mil cópias aqui no Brasil. Então, assim, porra, o cara... a gente leu aquele Minha Querida Sputnik. Sputnik, porque eu quis entender um pouquinho, né? Do porquê que ele é tão bom assim, e as pessoas, enfim, a gente vê o Murakami, mas não tão popular como Cabeça do Santo. Por quê? Porque não é um livro fácil de ler, né? Ele tem muitas camadas, muita profundidade, então eu acho que a gente precisa explorar essas coisas diferentonas assim um pouco, porque, nossa, é difícil. Por conta influência mesmo, né, dos algoritmos aí que o Gui falou, e principalmente por influência desses booktokers aí, né? Que eles ganham para isso, não tem como negar. E é o trabalho deles, tá tudo bem. Mas a gente aqui faz esse papel de ler coisas diferentes. Bom, é isso então. Obrigada por vocês. Eu nem fiz a foto, peraí, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Ainda assim que seja um livro mais ou menos, a gente conseguiu tirar coisas boas. Pronto, foto feita. Obrigada, gente. Até semana que vem. Guilherme vai ser o mediador Oba! do conto da Aya. Beijo, bom fim Tchau, de semana. gente. Bom fim Tchau, de gente. Bom semana. final de Gente, semana. bom fim de semana.